Existe um padrão silencioso que faz muitas pessoas começarem e nunca terminarem. E o mais perigoso é que, no início, esse padrão parece positivo. É cheio de energia, cheio de motivação, cheio de intenção, mas não é sustentado. E tudo que não é sustentado se perde. Você já viu isso acontecer? Talvez já tenha vivido isso. Começa algo novo, com entusiasmo, com foco, com promessa de que dessa vez será diferente. E por alguns dias, realmente é. Mas depois, algo muda. A intensidade diminui. A disciplina enfraquece. A consistência desaparece. E, aos poucos, tudo para. Não de forma brusca, mas de forma silenciosa. E quando percebe, já abandonou. E pouco tempo depois, começa de novo. Outro plano, outra ideia, outra tentativa. E o ciclo se repete. Começar, animar, diminuir, parar, recomeçar. E isso gera uma sensação enganosa de movimento. Mas não é avanço. É repetição. Andrew Carnegie entendia que o problema nunca foi começar. Começar é fácil. O difícil é continuar quando a motivação acaba. Porque motivação não sustenta processo. Disciplina sustenta. E disciplina não é emoção. É decisão repetida. Outro ponto que alimenta esse padrão é a busca por novidade. Tudo novo gera entusiasmo. Gera interesse. Gera energia. Mas essa energia é temporária. E quando ela acaba, se não existir estrutura, o processo para. E então surge a necessidade de algo novo novamente. E isso mantém o ciclo ativo. Sempre começando. Nunca terminando. Outro fator que sustenta esse padrão é a expectativa irreal. A expectativa de resultado rápido. De progresso visível imediato. De retorno constante. Mas processos reais não funcionam assim. Existe um período onde nada parece acontecer. Onde o esforço não é recompensado. Onde o progresso não é visível. E é exatamente nesse ponto que a maioria abandona. Porque confunde silêncio com falta de resultado. Quando, na verdade, é construção. Andrew Carnegie sabia que resultados são acumulados, não instantâneos. E que existe um tempo invisível onde tudo está sendo preparado. Mas isso exige paciência. E, principalmente, consistência. Outro ponto importante é a falta de compromisso real. Existe intenção. Existe vontade. Mas não existe decisão firme. E sem decisão, qualquer dificuldade interrompe. Qualquer desconforto desvia. Qualquer obstáculo para. Porque não existe um motivo forte o suficiente para continuar. E sem continuidade, não existe conclusão. Outro padrão que impede finalização é o perfeccionismo. A necessidade de fazer tudo perfeito. De esperar o momento ideal. De só continuar quando tudo estiver alinhado. Mas isso trava. Porque o processo nunca será perfeito. E esperar perfeição é adiar conclusão. Andrew Carnegie não operava com perfeição. Ele operava com progresso. E progresso vem de execução contínua, não de condição ideal. Outro fator que sustenta esse ciclo é a falta de identidade alinhada. Porque não basta querer terminar. É preciso se ver como alguém que termina. Se a identidade ainda é de quem começa e para, o comportamento segue. Porque comportamento acompanha a identidade. E identidade é construída na repetição. Se você repete abandono, constrói identidade de abandono. Se repete continuidade, constrói identidade de consistência. E isso muda tudo. Outro ponto crítico é a relação com o desconforto ao longo do tempo. No início, existe energia. Mas depois vem o tédio, a rotina, a repetição. E isso não é estimulante. Mas é necessário. Porque é na repetição que o resultado se constrói. E quem não suporta repetição, não sustenta crescimento. Andrew Carnegie entendia que sucesso não é feito de momentos intensos. É feito de processos constantes. E isso exige maturidade. Maturidade para continuar sem emoção. Maturidade para agir sem vontade. Maturidade para sustentar mesmo sem resultado imediato. Outro fator importante é a falta de sistema. Depender apenas de motivação é instável. Depender apenas de vontade é inconsistente. Mas criar um sistema. Cria estrutura. Horários definidos.
Ações claras. Processo simples. E isso reduz decisão. E quanto menos decisão, mais execução. Outro ponto que trava a conclusão é a distração. Começar algo. E no meio do caminho, mudar de foco. Outra ideia surge. Outra oportunidade aparece. Outro caminho parece melhor. Então o que foi iniciado é abandonado. Não porque não funcionaria, mas porque não foi sustentado. Andrew Carnegie valorizava foco. Porque foco permite profundidade. E profundidade gera resultado. Sem foco, tudo fica raso. E o que é raso, não se completa. Outro fator decisivo é a forma como você mede progresso. Se você só valoriza resultado final, vai desanimar no meio. Mas se valoriza a execução, continua. Porque percebe avanço no processo. E isso mantém o movimento. Outro ponto essencial é a responsabilidade. Enquanto existe justificativa, existe repetição. Falta tempo. Falta recurso. Falta oportunidade. Mas muitas vezes, o que falta é constância. E constância depende de decisão. E decisão depende de postura. No final, tudo volta para um ponto simples. Você não termina porque ainda está operando com a lógica de começar. E começar não constrói resultado. Continuar constrói. E continuar até o fim transforma. Por isso, a mudança não está em começar melhor. Está em parar de abandonar. Em sustentar quando fica difícil. Em continuar quando perde graça. Em seguir quando não há resultado visível. Porque é exatamente aí que a maioria para. E quem não para se diferencia. Andrew Carnegie entendia que o que separa quem chega de quem não chega não é talento, não é sorte, não é oportunidade, é continuidade. E continuidade não é sobre intensidade, é sobre não parar. No final, não importa quantas vezes você começa, importa quantas vezes você termina. E terminar é o que constrói resultado, é o que constrói identidade, é o que constrói crescimento. E isso exige uma escolha simples, mas difícil. Parar de viver no ciclo de começar e entrar no padrão de concluir, mesmo sem motivação, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem garantia. Porque terminar não é confortável, mas é transformador. E a partir do momento que você termina uma vez, algo muda, porque prova para si mesmo que é possível. E isso quebra o padrão antigo e cria um novo. Um padrão onde você não apenas começa, mas conclui. E quem conclui, avança. Sempre. E quando você rompe esse padrão pela primeira vez, algo muda de forma definitiva. Não apenas no resultado, mas na forma como você se enxerga. Porque até então, existia uma dúvida silenciosa. Será que eu consigo levar algo até o fim? E essa dúvida influenciava tudo. Influenciava decisões. Influenciava tentativas. Influenciava o nível de comprometimento. Porque, no fundo, existia uma insegurança sobre continuidade. Mas no momento em que você termina, mesmo que seja algo pequeno, essa dúvida perde força. E surge algo novo. Confiança baseada em evidência. Não é motivação. Não é empolgação. É prova. Prova de que você consegue sustentar. E isso muda o padrão interno. Porque agora, a referência não é mais o abandono. É a conclusão. E isso altera a forma como você começa algo novo. Você já não entra apenas com entusiasmo. Entra com responsabilidade. Não começa por impulso. Começa com intenção. E isso aumenta drasticamente a chance de continuidade. Andrew Carnegie entendia que pequenas vitórias consistentes criam uma base sólida. E essa base sustenta desafios maiores. Porque confiança real não vem de pensamento positivo. Vem de histórico. Histórico de execução. Histórico de continuidade. Histórico de conclusão. Outro ponto que muda quando você passa a terminar é a forma como você lida com dificuldade. Antes, dificuldade era sinal de parar. Agora, passa a ser parte do processo. Antes, o desconforto interrompia. Agora, ele é absorvido. E isso é essencial. Porque qualquer projeto, qualquer objetivo, qualquer mudança, vai exigir atravessar momentos difíceis. E quem não sustenta esses momentos, nunca chega ao final.
Outro fator importante é que, ao desenvolver o hábito de concluir, você começa a perceber padrões com mais clareza. Percebe em que momento costuma parar. Percebe quais pensamentos surgem. Percebe quais desculpas aparecem. E isso aumenta a consciência. E consciência permite ajuste. Sem consciência, o padrão se repete automaticamente. Com consciência, ele pode ser interrompido. Outro ponto decisivo é a criação de compromisso real. Não apenas começar algo, mas se comprometer com o final. E compromisso não depende de emoção. Depende de decisão. Uma decisão clara. Eu vou até o fim, independente do que acontecer. E isso muda a postura. Porque elimina a opção de parar. E quando parar deixa de ser opção. A mente busca solução. Busca a adaptação. Busca continuidade. Outro aspecto relevante é a forma como você organiza suas metas. Muitas pessoas falham porque criam objetivos grandes demais, sem estrutura. E isso gera sobrecarga. E sobrecarga leva ao abandono. Por isso, quebrar em partes é estratégico. Pequenas etapas. Pequenas entregas. Pequenas conclusões. E isso mantém o progresso visível. E progresso visível sustenta a motivação. Andrew Carnegie aplicava esse princípio em seus projetos. Dividir, executar, concluir e repetir. Outro fator essencial é a disciplina de manter o básico. Não buscar sempre algo novo, mas sustentar o que já funciona. Porque crescimento não vem de novidade constante. Vem de repetição eficiente. E repetição eficiente constrói resultado. Outro ponto crítico é a capacidade de ignorar distrações ao longo do processo. Porque sempre haverá algo tentando desviar. Novas ideias. Novas oportunidades. Novas possibilidades. E nem todas devem ser seguidas. Saber dizer não é tão importante quanto saber começar. Porque cada novo começo interrompe uma continuidade. E continuidade é o que constrói resultado. Outro ponto importante é a consistência emocional. Nem todos os dias serão bons. Nem todos os dias haverá vontade. Nem todos os dias haverá clareza. E isso não pode definir a continuidade. Porque se depender do estado emocional, nada termina. Por isso, agir independentemente de como você se sente é essencial. Fazer o necessário. Mesmo sem vontade. Mesmo sem energia. Mesmo sem entusiasmo. Isso constrói força interna. E força interna sustenta a execução. Outro fator relevante é a relação com o tempo. Muitas vezes, existe pressa para terminar. E isso gera ansiedade. E ansiedade gera erro. E erro gera frustração. E frustração gera abandono. Por isso, respeitar o tempo do processo é fundamental. Nem lento demais. Nem rápido demais. Mas constante. Porque constância leva até o fim. Outro ponto essencial é a clareza do porquê. Porque isso precisa ser concluído. Porque isso importa. Porque vale a pena continuar. Sem um motivo forte. Qualquer dificuldade interrompe. Com um motivo claro, a continuidade se sustenta. Andrew Carnegie tinha clareza de propósito. E propósito sustenta esforço. Outro aspecto importante é entender que terminar não é o fim. É o início de um novo nível. Porque cada conclusão aumenta sua capacidade. Aumenta sua confiança. Aumenta sua disciplina. E isso permite projetos maiores. Mais complexos. Mais desafiadores. E assim, o crescimento se torna progressivo. Outro ponto decisivo é eliminar a dependência de motivação para concluir. Motivação pode até iniciar, mas não sustenta. O que sustenta é padrão. Um padrão construído na repetição, na decisão, na continuidade. E quando esse padrão está consolidado, você não depende mais de querer. Você simplesmente faz. E isso muda tudo. Porque elimina a instabilidade. E cria previsibilidade. E previsibilidade gera resultado. No final, tudo se resume a isso. Você não precisa começar melhor. Precisa parar de abandonar. Precisa sustentar. Precisa continuar. Precisa concluir. E isso não exige talento. Não exige condição perfeita. Não exige momento ideal. Exige decisão. Uma decisão repetida todos os dias. Hoje, eu continuo. E essa decisão, ao longo do tempo,
constrói algo que antes parecia impossível. Consistência. E consistência constrói conclusão. E conclusão constrói identidade. E identidade define o nível da sua vida. A partir daqui, não se trata mais de tentar. Se trata de se tornar alguém que termina. E alguém que termina não vive mais no ciclo. Vive em avanço. Contínuo. Direcionado. E inevitável. E quando esse padrão de conclusão se fortalece, surge algo que muda completamente a forma de viver. Previsibilidade. Não no sentido de saber exatamente o que vai acontecer, mas no sentido de confiar no próprio processo. Confiar que, independentemente da dificuldade, você vai continuar. E essa confiança muda decisões. Porque elimina a dúvida constante. Elimina a hesitação. Elimina aquele pensamento recorrente de será que eu vou parar de novo? Agora, a pergunta deixa de existir, porque a resposta já foi construída na prática. Você continua. E isso cria um nível de estabilidade que poucas pessoas alcançam. Andrew Carnegie entendia que estabilidade interna é o que sustenta crescimento externo. Porque sem estabilidade, qualquer avanço é temporário. Outro ponto que surge nesse estágio é o aumento da capacidade de execução. Antes, pequenas tarefas pareciam grandes. Agora, tarefas maiores começam a parecer possíveis. Porque existe histórico. Existe prática. Existe repetição acumulada. E isso reduz resistência. Reduz dúvida. Reduz procrastinação. Porque o padrão já está estabelecido. Outro fator importante é a velocidade de recuperação. Antes, qualquer erro levava ao abandono. Agora, o erro leva ao ajuste. E a continuidade é mantida. Isso reduz interrupções. E reduzindo interrupções, o progresso acelera. Porque o problema nunca foi errar. Foi parar depois do erro. E quando parar deixa de ser uma opção. O erro perde força. E passa a ser apenas parte do processo. Outro ponto decisivo é a construção de disciplina automática. No início, tudo exige esforço. Tudo exige atenção. Tudo exige controle consciente. Mas com o tempo, isso se transforma. A ação passa a acontecer com menos resistência, com menos esforço, com menos conflito interno. Porque virou padrão. E padrão reduz atrito. E menos atrito significa mais execução. Outro aspecto importante é a clareza de limite. Saber o que não fazer. Saber o que não começar. Saber o que não assumir. Porque agora existe entendimento de que cada novo início tem um custo. E esse custo pode comprometer o que já está em andamento. Por isso, escolher melhor se torna essencial. Não começar tudo, mas começar o que será concluído. E isso eleva o nível de resultado. Andrew Carnegie operava com esse tipo de clareza. Menos dispersão, mais foco, mais profundidade e mais resultado. Outro ponto crítico é a relação com a pressão. Porque conforme você começa a concluir mais, as expectativas aumentam, internas e externas. E isso pode gerar tensão. Mas quando existe padrão sólido, a pressão não paralisa. Ela direciona. Porque existe estrutura para sustentar. Outro fator importante é a consistência ao longo de fases diferentes. Dias bons, dias ruins, momentos de energia, momentos de cansaço. Situações favoráveis. Situações difíceis. E ainda assim, continuidade. Porque agora não depende de condição. Depende de decisão. E decisão sustentada cria estabilidade. Outro ponto relevante é a redução da necessidade de motivação. Antes, era preciso sentir vontade. Agora, é apenas necessário fazer. E isso simplifica tudo. Menos negociação interna. Menos resistência. Mais execução. E execução constante gera resultado. Outro aspecto importante é a relação com o tempo de longo prazo. Porque agora existe visão. Existe clareza de que o resultado não vem no curto prazo, mas vem se houver continuidade. E isso reduz ansiedade, reduz urgência desnecessária e aumenta a qualidade de execução. Porque a pressa diminui e a consistência aumenta. Outro fator decisivo é a consolidação da identidade. Você não está mais tentando ser alguém consistente. Você se tornou alguém consistente. E isso muda tudo.
Porque identidade sustenta comportamento. E comportamento repetido sustenta resultado. E resultado reforça a identidade, criando um ciclo positivo. Outro ponto importante é a capacidade de construir projetos mais complexos. Porque agora existe base, existe disciplina, existe continuidade. E isso permite avançar. Projetos mais longos, mais desafiadores, mais estratégicos. E isso eleva o nível da sua vida. Andrew Carnegie construiu exatamente assim. Começando, continuando, concluindo e expandindo. Outro aspecto essencial é a independência emocional. Não depender de como se sente para agir. Não depender de validação. Não depender de estímulo externo. Isso cria liberdade. Liberdade de executar. Liberdade de construir. Liberdade de avançar. Outro ponto crítico é a manutenção do padrão ao longo do tempo. Porque construir é difícil, mas manter é mais desafiador. E manter exige atenção, exige ajuste, exige consciência constante. Porque o padrão antigo nunca desaparece totalmente. Ele apenas perde força. E pode tentar voltar. Por isso, vigilância continua sendo necessária. Mas agora com menos esforço. Mais natural. Mais integrada. Outro fator importante é a consistência silenciosa. Aquela que continua mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem resultado imediato. Mesmo sem validação. E isso constrói algo raro. Solidez. E solidez sustenta crescimento de longo prazo. No final, tudo se resume a um ponto simples. Você deixou de ser alguém que começa. E se tornou alguém que termina. E essa mudança redefine tudo. Não apenas resultados, mas possibilidades. Porque agora existe confiança. Existe estrutura. Existe padrão. E padrão consistente. Não falha. Ele apenas continua. E continuando, ele constrói. E construindo, ele transforma. E transformando, ele eleva. E elevando, ele expande. E expandindo, ele cria uma realidade completamente diferente. Não baseada em tentativa, mas baseada em conclusão. E conclusão é o que separa a intenção de resultado, ideia de realização e potencial de realidade. A partir daqui, não existe mais ciclo de começar e parar. Existe um fluxo de execução contínua, onde cada passo leva ao próximo, onde cada ação constrói a seguinte, e onde parar deixa de ser opção. Porque continuar já se tornou quem você é.